Você já acordou no meio da noite e viu uma sombra estranha na parede do seu quarto? Uma figura humanoide, quase como se alguém estivesse ali observando você dormir? A maioria das pessoas descarta como imaginação. Mas e se não fosse? Bem-vindo ao canal. Eu sou o seu guia, e hoje vamos explorar um mistério que acontece em praticamente todas as casas do mundo. O fenômeno das sombras misteriosas. Sombras que desafiam explicação. Sombras que fazem você questionar se você realmente está sozinho. Se você quer descobrir a verdade por trás desses fenômenos paranormais cotidianos, inscreva-se agora e ative as notificações. Vamos começar. Antes de mergulharmos nos mistérios paranormais, precisamos entender um conceito científico fundamental: pareidolia. Pareidolia é a tendência do nosso cérebro de reconhecer padrões familiares, especialmente rostos e figuras humanoides, em objetos aleatórios. É por isso que você vê um rosto na lua. É por isso que uma nuvem parece um dragão. E é por isso que uma sombra na parede pode parecer uma pessoa. Nosso cérebro evoluiu para reconhecer ameaças rapidamente. Quando estamos em um ambiente escuro e vulnerável, como o nosso quarto à noite, essa capacidade se intensifica. Qualquer forma vaga pode ser interpretada como uma figura humana. Mas aqui está o problema. Nem todas as sombras podem ser explicadas por pareidolia. Existem relatos documentados de sombras que se movem independentemente da fonte de luz. Sombras que mudam de forma, sombras que desaparecem quando você pisca os olhos. A pergunta que fica é: onde termina a ilusão e começa a realidade paranormal? Vamos falar sobre fenômenos que não podem ser facilmente explicados pela ciência convencional. Primeiro, as sombras negras humanoides. Existem relatos de pessoas que descrevem sombras completamente pretas, com forma humanoide definida, que aparecem em seus quartos. Diferente de uma sombra comum, essas figuras parecem ter densidade, profundidade. Algumas pessoas relatam que essas sombras as observam. Outras dizem que sentem uma presença opressiva quando elas aparecem. Um relato particularmente perturbador vem de um usuário que descreveu: acordei e havia uma figura completamente preta em pé ao lado da minha cama. Não era uma sombra normal. Era como se a escuridão tivesse forma. Quando liguei a luz, desapareceu instantaneamente. Segundo, movimento independente. A documentação de sombras que se movem sem qualquer mudança na fonte de luz. Câmeras de segurança capturaram sombras que se deslocam pela parede, viram esquinas e desaparecem em locais onde não há saída. Terceiro, a sensação de presença. Muitas pessoas relatam que, momentos antes de ver uma sombra, sentem uma presença, uma frieza no ar, uma sensação de que não estão sozinhas. Alguns descrevem como se alguém estivesse respirando perto delas. Cientistas chamam isso de presença fantasmagórica, uma experiência neurológica onde o cérebro interpreta sinais ambientais como a presença de outra entidade. Mas será que é apenas neurologia? Ou será que nosso corpo está detectando algo que nossa mente racional se recusa a aceitar? Agora vamos ouvir histórias reais de pessoas que vivenciaram esses fenômenos. Histórias que questionam nossa compreensão da realidade. Relato 1. A sombra que respirava. Há 3 anos, comecei a ver uma sombra no canto do meu quarto. No início, pensei que fosse pareidolia, mas uma noite, acordei porque senti frio extremo. A sombra estava ali, e juro que conseguia ouvir respiração. Não era minha respiração, era diferente. Quando liguei a luz, desapareceu, mas a sensação de presença permaneceu por horas. Relato 2. A sombra que seguia. Comecei a notar que a sombra aparecia em diferentes cômodos da minha casa. Quarto, sala, cozinha. Sempre no mesmo horário. Entre 2 e 3 da manhã. Instalei câmeras, mas quando assisto às gravações, a câmera parece piscar nos momentos em que a sombra deveria aparecer. É como se ela soubesse que estava sendo observada. Relato 3. A noite que não estava sozinho. Minha filha começou a desenhar uma figura preta em seus desenhos. Sempre a mesma figura. Quando perguntei quem era, ela disse: é o homem de sombra que fica no meu quarto à noite. Minha filha tinha 6 anos. Ela não tinha acesso a conteúdo paranormal. Como ela saberia desenhar exatamente o que eu via? Esses relatos levantam uma questão perturbadora. Se múltiplas pessoas em diferentes locais descrevem experiências similares, será que estamos lidando com um fenômeno real e documentado? Ou será que essas histórias se propagam através da internet, criando uma ilusão coletiva? A verdade é que não sabemos. E é exatamente essa incerteza que torna o fenômeno tão assustador. A ciência convencional tem explicações para a maioria desses fenômenos. Explicação 1. Privação de sono. Quando você não dorme bem, seu cérebro entra em um estado chamado alucinação hipnagógica. Você está acordado, mas seu cérebro ainda está parcialmente em modo de sonho. Isso pode causar alucinações visuais, incluindo sombras humanoides. Explicação 2. Infrassom. Frequências de som muito baixas,
abaixo do que o ouvido humano consegue detectar. Podem causar sensações de presença, medo inexplicável e até alucinações visuais. Alguns edifícios antigos produzem infrasom naturalmente. Explicação 3. Campos eletromagnéticos. Campos eletromagnéticos anormais podem afetar a atividade cerebral, causando experiências paranormais. Alguns pesquisadores sugerem que certos ambientes têm campos em que estimulam o lobo temporal, responsável por experiências místicas, mas aqui está o detalhe importante. Essas explicações científicas não descartam completamente a possibilidade de fenômenos paranormais reais. Elas apenas oferecem alternativas. E enquanto não tivermos evidência conclusiva em uma direção ou outra, a dúvida permanece. E é nessa dúvida que o mistério vive. Então voltamos à pergunta original. Você está realmente sozinho em sua casa? A verdade é que não sabemos. Pode ser pareidolia, pode ser privação de sono, pode ser infrasom, ou pode ser algo que a ciência ainda não consegue explicar. O que sabemos é que milhares de pessoas ao redor do mundo relatam experiências similares. E essas experiências são reais para elas, independentemente da causa. Se você já viu sombras estranhas em sua casa, se sentiu uma presença inexplicável, ou se tem uma história paranormal para compartilhar, eu quero ouvir. Deixe um comentário abaixo descrevendo sua experiência. Qual foi a sombra mais assustadora que você já viu? Você acredita que era paranormal ou tem uma explicação racional? Seus relatos ajudam a construir um banco de dados de experiências reais. Talvez, juntos, possamos descobrir a verdade. Se você gostou deste vídeo e quer mais conteúdo sobre mistérios paranormais, fenômenos sobrenaturais e fatos sombrios do cotidiano, inscreva-se no canal e ative as notificações. Novos vídeos saem toda semana. Obrigado por assistir. Até o próximo mistério.